iniciamos o programa Um Fato, Duas Visões, um programa em parceria da Faculdade de Educação e da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, representado por mim, Faculdade de Educação, Neide Nofes, e representado pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, professora Márcia Almeida Batista. Tendo hoje como convidada a nossa colega da Faculdade de Educação, professora Maria Anita Viviane Martins, coordenadora do curso de Psicopedagogia e professora do curso de Pedagogia, alfabetizadora, trazendo algumas contribuições e reflexões acerca da aprendizagem, o papel da família na aprendizagem. Aprendizagem essa na escola e fora dela. Bem-vinda, Maria Anita. E aí, o que significa, qual é o papel da família para a aprendizagem, na sua opinião? Por certo que é um papel importantíssimo. Não tem como desvincular a situação da criança na escola e do adolescente sem a tradição e os vínculos familiares e as significações que ele traz para a escola em relação à própria escola. Então, por exemplo, há problemas de aprendizagem, há situações de dificuldades de aprendizagem escolar quando a família impõe uma blindagem ao que a escola realiza. Então, uma das primeiras condições mais importantes para a aprendizagem regular seria a família autorizar a escola com aquilo que a escola desenvolve. Então, a desautorização para o que a escola desenvolve pode ser um instrumento de dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, como que a escola vai desautorizar? Como acontece isso, Maria Anita? A desautorização acontece, a gente vê frequentemente a família, o pai ou a mãe, discutindo uma proposta da escola, discordando da proposta da escola, não que ela não pudesse discordar, mas ela cria no comportamento do filho, estudante, um comportamento de resistência ao que a escola desenvolve. Então, esse sujeito, de um modo implícito, passa a desacreditar do que a escola desenvolve e desautorizar a própria professora. Mas é que isso me leva a pensar, Maria Anita, que a escolha da escola passa a ser, então, uma coisa importante no sentido de ser uma escola que, de alguma forma, faça um sentido para aquela família. Então, isso realmente é algo que é preciso que cada vez mais as famílias entendam que isso é uma opção da família. A escolha da escola é algo que está pressuposto na intenção do que os pais querem para seu filho. E, por vezes, a gente vê, identifica, encontra situações em que esses sujeitos pais opinam sobre a metodologia legitimamente, mas criam indisposição para essa aprendizagem. Então, qual é o conselho? É melhor identificar se os valores, a proposta da escola estão de acordo com o que a família pretende para esse filho, ou a família projeta para esse filho no futuro próximo. É uma atividade bem difícil, né? Eu fiquei pensando, tanto eu como Neide já tivemos filhos. Eu costumo brincar que a forma de escolher uma escola é ir várias vezes no portão da escola, na entrada e na saída, e se aquelas famílias têm a ver com você, talvez seja mais interessante do que ouvir o discurso da escola. Mas qual é o seu critério para a escolha? Com certeza será o diálogo da escola com a família e a assistência da escola às dúvidas e ao mesmo tempo em que a família precisa procurar a escola nas razões das dúvidas que ela tem. Então, com certeza é o diálogo. Por exemplo, Maria, as pessoas falam para mim assim muito, eu não entendo de educação, não entendo de metodologia. Todo mundo hoje é metodologia da construção, construtivista, mas tem várias metodologias, né? E aí, como que o pai pode, indo visitar a escola, identificar quais são os sinais desta escola, para que entenda que a escola tem um pouco a ver com a família, com ela? Como que o pai pode identificar esses sinais? Bem, pensando em escola pública, onde é a minha maior experiência, o que nós aprendemos lá
é que, de fato, é preciso atender a esses pais e dar-lhes sustentação para a proposta da escola. Por exemplo, descrevendo o que se faz, por que se faz, qual o resultado e comparando os resultados entre situações, circunstâncias familiares. Porque é muito frequente a família comparar o filho com o sobrinho, com os outros familiares, no resultado daquilo que acontece em termos de aprendizagem. Então, a tendência que a gente encontra com mais frequência na concepção dos pais é uma escola conservadora, na proposta metodológica. E que, na comparação, por vezes, eles adotam critérios de avaliação que não são os critérios pedagógicos, que identificam e qualificam o produto do ensino, né? Então, uma das primeiras coisas é, primeiro, o diálogo, sem dúvida, assistência aos pais e, digamos assim, frequentemente, orientação aos pais em relação aos processos de aprendizagem, em relação àquele conteúdo específico, porque não se ensina conteúdos diferentes, todos da mesma maneira. Cada conteúdo tem uma intervenção diferente, né? Adequada àquele conteúdo para o resultado da aprendizagem. Então, no fundo... Assim, na sua opinião, por exemplo, então o pai não precisa ter vergonha não pode de perguntar ter. Coisas para a escola. Por exemplo, não pode ter. Como vocês fazem avaliação? Enfim, como vocês dão aula? Deixa eu ver algum material didático. Com Essa certeza. desinibição, ao visitar a escola, é possível? É uma aprendizagem para os pais. Porque fica numa posição ambígua o papel da escola para eles. Ora é o professor disse, ora também eu quero participar, mas o diálogo não flui, né? E, na verdade, parece que, a gente aprendeu assim, que a apresentação do resultado do ensino comparativo, por exemplo, em propostas metodológicas diferentes, é possível convencer, mesmo para o leigo em educação, o ponto de partida. Então, a comparação é algo necessário, mas ela precisa estar num ponto suficiente de elemento, de recurso para avaliar o que está acontecendo no interior daquela escola. Margarita, você trabalha com dificuldades de aprendizagem, né? E tanto atividades dificuldades de aprendizagem dentro da escola, como em atividades clínicas, né? Como você vê, nesse momento, quais são as principais dificuldades de aprendizagem que ocorrem nos semestres escolares, tanto no primeiro semestre como no segundo semestre, e, enfim, quais são essas dificuldades e como a gente pode ajudar essas famílias? Bem, em primeiro lugar, acho que a gente tem que considerar o seguinte, o conceito de dificuldade tem sido tratado de modo absurdamente subjetivo, não é? Então, o que você me pede é um dado quantitativo. Então, penso que o reconhecimento da dificuldade passa pela avaliação individual, passa pelas características individuais do sujeito que aprende, passa também pela metodologia que a escola e o professor aplica, e passa digamos assim, das condições subjetivas desse sujeito de interagir com o objeto de conhecimento. Porque nem sempre ele é mau em língua portuguesa, ele é mau também em matemática. Por vezes, por situações particulares e específicas, eles têm dificuldades num caso e no outro caso. Penso também que a questão de dificuldade de aprendizagem tem sido inadvertidamente explorada. E as pessoas ficam muito satisfeitas quando encontram uma palavra que você enquadra o sujeito numa dificuldade. Está com barará, barará, sem precisar designar nenhum. Então, agora encontrei, semanticamente eu estou tranquila, porque encontrei agora o que vou fazer. Por exemplo, dislexia, vai que está algo que é um caso que merece ser acompanhado, estudado, e que quando estudado de modo sistemático, acompanhado num processo,
você consegue um produto de avanço desse sujeito. Então, as dificuldades de aprendizagem precisam ser melhor estudadas pelo interior da escola e pela própria universidade, dando mais ferramentas para esse professor. E para a família, então, assistir essa família muito com relação ao que está acontecendo com esse filho, por causa do limite da compreensão da dificuldade e do desejo de uma aprendizagem de sucesso. A escola está preparada para fazer esse estudo todo, Marianita? Não. Infelizmente Como não. que a gente vai fazer isso? Eu podia acrescentar, né? Eu queria acrescentar, é responsabilidade... É responsabilidade única da escola essa compreensão toda, né? Porque eu vejo, eu fiquei pensando, quando você fala da escola pública, que é seu espaço mais amplo de trabalho, mas você tem contato, obviamente, com as escolas particulares. Né? E nas escolas particulares, eu diria que o recurso que elas têm, em geral, é o recurso de quem... Eu sou psicóloga, né? Sim. Então, em geral, a criança vai para a terapia porque tem um problema na escola. Isso. Né? É aí que aparece que a maioria dos casos, né? Aparece quando a família a escola identifica uma restrição numa situação específica de aprendizagem, então vai buscar o recurso. Isto para nas escolas, para o público das escolas particulares. Das escolas públicas, em geral, não. Que é a maioria dos brasileiros, né? E como que faz na escola pública? Então, bom, isso depende de uma política pública. Certo. Uma política pública que possa produzir investimento na capacitação desses sujeitos do interior da escola, na capacitação para a docência, inclusive para a docência das situações específicas. E não concordo com a banalização das dificuldades e que qualquer pessoa pode resolver as situações de dificuldade. Entendo também, professora Neide, que é o resultado de uma equipe multidisciplinar, que nós precisamos de convergência, o professor precisa de amparo e sustentação de uma equipe multidisciplinar quando a situação de dificuldade vai se mostrando grave, permanente. E não é só um problema não é só uma iniciativa de um ou de outro, é de ambos, não é? Então, por exemplo, os pais não têm repertório muitas vezes, não dispõem de repertório muitas vezes para poder interpretar uma situação de dificuldade e que por vezes são superáveis por conta de superação de outras questões de ordem comportamental e que podem ser, no processo, serem superados, mas com a persistência de uma equipe técnica, né? É que eu ia te perguntar isso, né? Porque nem todo mundo que assiste o nosso programa é psicólogo, é pedagogo e sabe, né, assim, essa equipe multidisciplinar, quando você fala dela, ela é composta de que profissionais? Né? Quem são os profissionais que estão mais afeitos à construção desta equipe multidisciplinar nas dificuldades escolares? Então, eu vou citar o que eu aprendi dessa experiência nessas situações. A gente, por exemplo, pensando vamos localizar o problema que é a alfabetização. Então, por exemplo, uma criança hoje, na média das escolas de São Paulo, de escolas particulares, com 5 anos, elas estão muito bem encaminhadas para ler e escrever. Claro, introduzindo no sistema simbólico de leitura e de escrita, mas muito bem. A gente vê coisas de muito sucesso, Márcia, muito sucesso. E você vê a inteligência se manifestando, não é? Então, nas situações de dificuldade, você precisa muitas vezes de suporte para esse professor da sala de aula, para gratificá-lo. Bem, gratificá-lo porque no trabalho que ele faz com 30 crianças, 25, 28, ele tem pouca resposta positiva em relação ao seu empenho e a energia que ele coloca nessa situação. Então, esse professor, por exemplo, precisaria de uma ajuda psicoterápica, não no sentido gravíssimo, mas de sustentação. Você diria de uma terapia do papel do professor. Isso, mas também subjetivo.
não só de papel. Não, ela passa por papel, aí. É isso. Né? Mas só é com o foco na questão do papel dele. de ensinante, né? E sim, porque isso, olha a maturidade exigida, requerida. É um sujeito que eu estou interagindo com outro que está reformulando aquilo na sua mente. Como ele está reformulando aquilo? Eu preciso olhar para ele, para esse sujeito da aprendizagem, como um sujeito de um repertório dominado, mas que tem um conteúdo específico considerado relevante, que é abstrato. E que ele precisa dialogar com esse conteúdo para poder compreendê-lo na sua razão acadêmica, não é? Então, esse professor, por exemplo, nessa relação do aluno com o aluno aprendente, ele precisa também de uma sustentação. É que você está dando um foco interessante, né? Sim. Porque eu acho que, em geral, a gente olha a criança que tem dificuldade e sai todo mundo para olhar a criança e seus defeitos. Yes. E não os professores. Né? Então, acho que você está falando da professor. importância de uma qualificação maior do corpo docente, Do corpo docente. De uma escola. Nessa linha, né, de compreensão de que ele é um agente que intervém no estado de consciência do outro. Você vê, Marianita, ainda dentro dessa questão, dentro da escola, trabalhando nessa equipe multidisciplinar, profissionais como psicólogo, fonoaudiólogo e hoje despontando neurologista. Como você vê essa equipe a serviço da escola, também, dentro ou fora da escola? Então, como você vê isso? Aprendi também, trabalhando com uma equipe, com um grupo multidisciplinar dentro da Faculdade de Educação, que a gente só agrega quando o neuropediatra nos dá elementos interpretativos dos modos como a função cognitiva ela se instala. Mas ela deve fazer parte da equipe? Não de da apoio? equipe interna da escola, Sim. mas como um grupo de assessoria externo. De capacitação contínua, né, Neide? Estou falando aí em alfabetização, não é? Sim. Então, nessa equipe que precisa, por a escola exemplo, precisaria ter. Por exemplo, eu preciso de referência. Não, o professor às vezes recebe um laudo, a criança foi encaminhada, ele recebe um laudo, seja do psicólogo, seja do neuropediatra, até do fonoaudiólogo. E aí, o que ele se queixa, o professor? Tudo que está dito ali eu já sabia. Agora o que eu faço? Como é que eu vou encarar? Qual é a estratégia? Qual é o trabalho? Não dá para ele resolver sozinho. Ele precisa mesmo de esse repertório multidisciplinar para ir ajustando a didática da docência. Mas eu preciso também do auxílio de um fonoaudiólogo na situação, por exemplo, de interpretação e conhecimento da linguagem, desenvolvimento da linguagem como um fenômeno simbólico, abstrato, complexo. E aí depois a sua ressignificação para a produção da escrita e da leitura. Então, entrada num outro sistema simbólico, que é o sistema alfabético, de representação. Então, também preciso dessa ajuda no sentido complementar, para me dizer, olha, vai com calma, porque ainda não dá. Na circunstância que o sujeito está, não é? Ainda o passo provável pode ser tal coisa. Uma situação muito dramática que as escolas vivem, e as crianças também, é a administração de medicação. E a medicação não tem o mesmo efeito frequentemente igual para todas as pessoas. Você tem criança que toma a medicação X e ali ela ou dorme na sala de aula o tempo todo, ou então também, dependendo do efeito, ela pode ficar hiperativa durante aquele momento, e a queixa é de hiperatividade, por exemplo. Então, isso são estudos que a gente precisa incorporar para a compreensão da situação daquele sujeito da aprendizagem. Na questão da fonoaudióloga, por exemplo, você vê crianças com déficit de audição de um dos lados só. E na sala de aula o professor identifica que ele não ouve mesmo o que o professor está falando, e basta, caretice isso que eu estou dizendo, não basta mudá-lo de lugar, mas é preciso identificar que ele tem um déficit de audição e que ele não consegue efetivamente compreender a mensagem do professor e produz um efeito na questão da aprendizagem inicial da escrita. Então, precisamos nesses casos especiais
precisamos também, com certeza, de uma equipe multidisciplinar. Então, de alguma forma, a questão da inclusão, que a gente valoriza tanto, complexifica esse processo, né? A inclusão precisa ser encarada com seriedade. Não é qualquer coisa. Você jogar, você abandonar um sujeito numa sala de aula de 32 alunos para um único professor. Pensando ainda na escola pública, escola particular, eu tenho visto que dá muita boa assistência a essas circunstâncias. Tem até condições materiais, né, de locomoção, por exemplo, não é? Enfim, na escola pública nós não temos essas condições de dar toda essa assistência pormenorizada, né? Mas o discurso então, a inclusão, é outro, né? O discurso é outro. O discurso que tem, né? E que tem, inclusive do ponto de vista mundial, uma porcentagem de alunos com deficiência na sala de aula. Existe muita verba para necessidades educativas especiais. Nada, absurdamente, nada contra a inclusão, mas o sistema, aquela microsituação, precisa de apoio. Para ser uma coisa séria, digamos assim, não é? Não ser leiga, não é? Para a gente não proceder de modo leigo, na assistência daqueles sujeitos. Então, uma criança deficiente cadeirante, por exemplo, uma das escolas que a gente trabalhou, você precisa de uma estrutura física do prédio para a locomoção e para realmente a inclusão desta criança num coletivo, não é? Porque a situação da escola, afinal, ela é coletiva. A sala de aula, afinal, é coletiva. Claro, mordendo o individual, olhando para o individual. Então, a inclusão precisa ser levada de modo sério, Márcia. Você diria que, nesta situação, se altera significativamente a relação família-escola? Com certeza. Esta família tem outro enfoque, ela tem outro olhar, ela tem outras demandas, né, em relação a esse seu filho, com relação a uma criança normal. Normal quer dizer que anda normalmente, não é? Com certeza há. E essa família também precisa de demanda um acompanhamento, né, de aprendizagem escolar. Então, por exemplo, diminui a ansiedade da família com relação ao padrão de aprendizagem comum. Por vezes há um retardo em comparação à média, e inclusive a média daquela classe. Então, convém mesmo um amparo à família e um esclarecimento. E o que a gente vê aí em dados quantitativos é que as situações assim, patológicas estão dentro da regra mundial. Nós não temos grandes números de alunos em situação anormal, patologicamente, incluídos dentro da... Mais deficiência. Eu estou entendendo o que você está querendo nos falar, é exatamente isso. Que tanto a escola, dentro ou fora, ela precisa ampliar o número de profissionais e de uma equipe maior, ou seja, várias profissões, vários profissionais a serviço da compreensão do que acontece na escola. A escola hoje não consegue identificar a complexidade da escola, não se descobriu ainda, assim como se descobre na área médica a complexidade da organização do nosso corpo. Hoje temos que descobrir a complexidade da escola, aluno, professor, família, infraestrutura, condições materiais, diferenças, dificuldades, deficiências severas ou leves, um pouco por aí. Quer dizer, na verdade, a escola tem que avançar, ampliando ou fora dela essa assessoria ou esse apoio, ou dentro dela, pessoas pensando na articulação desse processo de aprendizagem, que é complexo, mas tem que ser produtivo, tem que ser eficiente. É um pouco por aí, Marianita? É tudo isso. Porque, fundamentalmente, a gente trabalha com a formação global, né? Você pensa no ensino fundamental, você está pensando, não na formação do especialista em tal coisa, mas está pensando na formação do cidadão, que será depois incorporado como cidadão, ou já é como cidadão, não é? Mas é global, essa educação é global. E por aí, os critérios de avaliação de qualidade de ensino merecem ser
colocados de modo mais responsável. O que é qualidade de ensino nas circunstâncias da possibilidade do desenvolvimento do trabalho. Uma coisa é você definir antes, né, de qualquer coisa, o que é que deve acontecer, ou o que eu pretendo acontecer. Outra coisa, de fato, isso se materializar. Então, isso tangencia, né, para a questão da qualidade do ensino. Precisa ser avaliada de modo mais responsável a questão da possibilidade da qualidade do ensino. Porque se exclui dessa condição, por exemplo, da condição de se dizer qualidade de ensino, a questão, por exemplo, temporal, da própria aprendizagem, do sujeito individual. Se exclui, por exemplo, a condição espacial. Então, as escolas, conforme os lugares que elas estão há mais tempo, estão há menos tempo naquela comunidade, elas exercem uma influência maior ou menor, ou já influência, e já tem um reconhecimento pela comunidade do que ela representa socialmente para aquele público. Então, é preciso olhar mais responsavelmente, é isso que eu quero dizer, para a questão da qualidade. Então, obrigado, professora Marianita, pelas suas preciosas contribuições, onde nos deixou claro que a escola, no seu momento atual, temos, por exemplo, a Finlândia que está quebrando, não tem mais prova, o tempo de aula é outro, o tempo de aprender maior ou menor é outro, temos que rever. Então, respeito a essa individualidade, sendo que sabemos desde que o indivíduo nasce, ele é diferente dos outros. Então, falar em dificuldade antes de identificarmos as diferenças é um pouco prematuro, né? Então, agradecemos essa contribuição e até a próxima.